Diego, quais são os principais erros que os atletas, os iniciantes principalmente, cometem quando começam a correr? A gente tende a pensar que o treino, para ele ser bom, né, para ele ser eficiente, ele precisa te deixar esgotado, né? Você só consegue ter um benefício se você sai daquele treino se sentindo como se você tivesse treinado bastante, né? Saiu totalmente suado, esgotado. Aí você sai com aquela sensação, não, agora eu dei tudo de mim aqui e eu vou ter esse resultado, né? Mas não é bem assim. Inclusive, diversas pesquisas têm demonstrado que atletas de elite realizam 80% ou mais dos seus treinos em intensidade leve. Então, por que a gente, né, como amador, acha que vai ter que treinar só intenso, né? Se os caras que estão lá no topo fazem 80% na intensidade leve. Pois é. E essa intensidade leve ela é importante porque aí que entra o que a gente comentou sobre a consistência. É você conseguir realizar os seus treinamentos, você conseguir ter mais bagagem de treino, mais volume de treino com esses treinos leves. E quando você precisa realmente fazer algum treino forte, você está descansado para conseguir dar o melhor de você naquele treino. Você vai guardando uma reserva para isso. Exato, porque cada treino ele vai ter um objetivo. Você não consegue ter somente um benefício com um tipo de treino. É um conjunto de treinos realizados durante vários e vários anos, né? Então, diversas pesquisas também têm demonstrado essa divergência entre a carga do treino prescrita pelo treinador e a carga do treino realizada pelo atleta. Então, o que essas pesquisas mostram pra gente que os atletas têm feito na prática? O treinador ele passa o treino leve, mas o atleta ele não realiza o treino leve do jeito que ele deveria ser. Então, os atletas amadores, principalmente iniciantes, eles realizam, é observado que eles realizam os treinos leves mais forte do que deveriam ser feitos. E dessa maneira, é observado também que quando esses atletas eles precisam realizar os treinos fortes, eles não realizam tão fortes quanto deveriam realizar. Fica mais... Porque eles trazem cansaço acumulado daqueles dias de treinos leves que deveriam, né? Foram planejados para ser leve, para que eles acumulem o volume, gerem os benefícios aeróbios sem um acúmulo de fadiga. Só que como eles fazem mais forte do que deveria, na hora que ele tem que fazer realmente fazer força, né? Como a gente fala, né? Treinar forte, fazer aquele treino realmente intenso, ele não consegue porque ele está com fadiga acumulada do treino que ele errou lá atrás. E isso é um fator que pode gerar uma estagnação dos resultados dele, né? Porque ele acaba não fazendo o treino forte como deveria fazer, que aqui, às vezes aquele treino é o que vai melhorar a velocidade dele, e ele está com fadiga acumulada. Então isso pode prejudicar a saúde dele, pode prejudicar a recuperação dele, né? E vai prejudicar o rendimento dele no longo prazo. Gente, aí assim, você tá falando aí, são coisas que eu já estudei, porque a gente usa isso no nosso dia a dia, mas nós usamos num contexto diferente, né? O fisioterapeuta que trabalha com reabilitação, geralmente a gente usa num contexto diferente, tem várias outras limitações, mas eu tô me vendo direitinho. Quem já tá praticando corrida, e essa é uma grande diferença quando você tem um profissional que te acompanha, a gente tem o planejamento do treino, e aí no final do treino você tem que ir lá relatar o que você fez, e é justamente uma tabelinha, gente. Isso que o Diego tá falando é justamente uma comparação direta. O que ele planejou para a pessoa fazer, o que o treinador planejou para você fazer e o que você fez. E aí você sempre coloca assim, fiz mais do que o meu treinador planejou. Foi o máximo o meu treino. Ou seja, todo aquele período que é a maior parte do seu treinamento,
que deveria ser leve, você sempre tá assim, superando o que tinha sido planejado. E aí, na hora que o treinador planejou para você fazer um treino forte, intenso, e ali você teria um ganho, hoje eu não estava tão bem, fiz um treino mais leve, embora ele tenha pedido para eu fazer um treino mais intenso. E aí, qual que é o resultado? Você não progride, você não evolui. Como ele pode machucar. E pode machucar, o que ainda é por isso que o índice de lesão em iniciantes é muito mais alto do que em atletas mais experientes. Porque aquele atleta experiente já passou por aquele processo também, ele já se conhece melhor, ele já aprendeu a respeitar o processo, ele já entendeu que o benefício da corrida, ela vem de longo prazo. Não vai ser no seu primeiro ano que você vai ter os seus melhores índices, né, a sua melhor performance. Vai ser com vários anos de treino. Paciência, processo e aprender com o processo. Aqui no canal, gente, a gente já tem um vídeo que eu relatei sobre a minha lesão. E ela aconteceu justamente por isso. Um erro na rota, um exagero que eu cometi, que eu não consegui acompanhar todas as variáveis. Por quê? Outra coisa que é importante. A gente, quando começa a correr, a gente não é só o atleta que corre, né? O atleta amador, o mesmo corpo que corre é o corpo que trabalha, é o corpo que tem estresse no dia a dia, é o corpo que às vezes não dormiu bem porque está resolvendo problemas familiares. E a gente esquece, né? A gente acha que naquele dia você acordou, calçou, vestiu a roupa, pronto, agora eu sou corredor. E você esquece todas essas variáveis. Então o processo inclui, inclusive, todo esse aprendizado. Você falou uma coisa muito importante, porque é exatamente isso. As pessoas acabam esquecendo que a carga do treino, ela se soma com a carga da nossa vida diária. Que você, como treinador, não consegue controlar, né? Não consigo controlar. A gente tem que aprender. E isso é uma coisa importante, porque as pessoas também esquecem que a comunicação com o treinador, ela é fundamental. Acho que ele tá chamando a minha atenção nesse momento. Talvez. Tô brincando. Porque o que acontece? A gente tem um planejamento de um treino, vamos dizer assim, que seria ideal, só que a vida real não tem como a gente realizar e controlar essas variáveis. Por exemplo, como eu trabalho muito tempo, eu sou personal trainer também, então eu trabalho muito tempo na academia, em pé, ando pra lá, pra cá, pega peso. Quando eu faço um treino intenso, muitas vezes eu não tenho tempo, às vezes, de me alimentar bem no pós-treino, eu já tenho que ir direto voltar pro trabalho e tenho que ficar em pé o dia inteiro. Cara, esse somatório da carga de um treino intenso com uma alimentação muitas vezes inadequada no pós-treino e ficar o dia todo sob um estresse ali, tanto físico quanto mental, porque cada hora eu tô atendendo uma pessoa. Responsabilidade, né? Então, essas cargas, elas se somam. E eu tenho que pensar que isso tudo é o que vai trazer um resultado positivo ou negativo lá na frente. E essa comunicação com o treinador, ela é fundamental para que ele possa, muitas vezes, ajustar o treino de acordo com a realidade ou com o dia, né, de cada pessoa, com o momento que aquela pessoa está vivendo. Então, as pessoas acabam achando que seguir o treinamento da forma que está lá prescrito, receita, né, bem engessada, ela está fazendo um bem para ela, mas muitas vezes ela pode estar fazendo um mal. Porque o treinador ele passou o que é o ideal, mas ele não tem conhecimento sobre o dia a dia daquela pessoa. Então, se ela avisa o treinador, muitas vezes, em vez dele colocar um treino intenso naquele dia, que já é um dia corrido para ele, ele troca, bota um treino leve, daí a importância de respeitar o treino leve, né? Isso. E joga um treino intenso para um outro dia, para que ele possa fazer da melhor forma e se recuperar nesse pós-treino. E olha que legal, gente. Eu acho que isso é um grande valor, até esse conteúdo que vocês estão assistindo agora. Porque o treinador não consegue controlar e, ao mesmo tempo, a pessoa também não sabe, muitas vezes. No meu caso, não, que eu sou da área, eu deveria ter comunicado e eu mesmo poderia planejar. Mas como eu estava iniciando, o iniciante ele não sabe o que é importante falar, né? Será que eu... Nem
passa pela cabeça que a rotina dele de trabalho diferente, uma viagem que ele fez, um resfriado que ele teve, isso pode impactar. Então, assistir conteúdos como esse, por isso que a gente fala que é um aprendizado, um autoconhecimento que faz toda a diferença. Desde o cuidado com a saúde, como também a performance. E agora vocês sabem, quem está iniciando, quem já está praticando a corrida, como que de fato é importante essa comunicação.